Salve escultores e aspirantes, sejam muito bem-vindos à Arcadia. Eu sou o Bruno Moss e eu tava aqui pensando, pessoal, poxa, já tem vídeos aqui no canal sobre diversos tipos de massa. Eu falei sobre polymer clay, oil clay, falei sobre epoxy clay, inclusive falei os diversos usos desse material. E no caso do oil clay ainda tem vídeos em que eu falo sobre a densidade dos oil clays e qual é a melhor circunstância que você pode utilizar cada uma dessas massas. Porém, eu estava pensando, puxa, falta fazer mais vídeos sobre os instrumentos que a gente utiliza para fazer escultura. Sim, as ferramentas como as estecas, ferramentas de protético e outros materiais, outros instrumentos que a gente pode utilizar aí para fazer nossas esculturas. Muitas pessoas me perguntam, quais materiais que você utiliza para fazer em determinadas circunstâncias? Então eu resolvi fazer mais uma série sobre materiais, pessoal, agora focando nesses instrumentos que a gente vai utilizar para fazer nossas esculturas, os nossos personagens favoritos. E para começar a minha série, eu trouxe um material pedido por muita gente. São esses arames aqui que a gente utiliza para fazer o esqueleto, pessoal. Sim, o esqueleto de arame que é fundamental para a gente começar a escultura do personagem. Você já sabe, você que acompanha aqui a Arcadia, eu sempre parto de um esqueleto para fazer o meu personagem, não é? Hoje eu vou falar sobre esses arames que a gente utiliza e também vou mostrar aí quais são as boas e as más utilizações desse material. Então fica ligado que tem muito conteúdo bacana para você. E para você conhecer ainda mais sobre materiais que eu já comentei aqui nos vídeos e que eu ainda vou comentar, baixe gratuitamente o meu guia de escultura para iniciantes, pessoal. O link está aqui na descrição, é só você fazer um cadastro e receber gratuitamente no seu e-mail. E esse guia eu fiz justamente para ajudar essas pessoas que estão perdidas aí no começo da sua jornada das esculturas, quer começar a modelar, mas não sabe nem quais são os primeiros materiais que você tem que adquirir para fazer o seu personagem favorito. Então baixa o guia que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais sobre escultura aqui com a Arcadia. E antes de mais nada, deixa já sua curtida nesse vídeo, se inscreva caso você seja novo aqui no canal e assine o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube. E antes de mais nada, pessoal, antes de você correr atrás dos arames, você precisa ter algum material para manusear esses arames. Se você utilizar só as mãos aí para tentar fazer a pose do seu personagem e tal, ou entortar o arame mesmo, né? Você vai perceber que é muito difícil e que não fica legal muitas vezes. Para isso você precisa ter um alicate, certo? Principalmente esse aqui, o alicate universal, ele tem corte também, né? E a parte de pressão, antes eu chamava esse alicate de pressão, por conta dessa pressão que você faz para segurar e manusear as peças, né? Mas assim, existe um outro alicate muito bom, que é o alicate de corte. O alicate de corte, ele vai servir justamente para trabalhar juntamente com esse, não dependendo necessariamente só de um alicate. Então, tem esses dois alicates aí, pelo menos esse aqui é obrigatório, e esse aqui vai ajudar muito se você tiver também. Às vezes você tem aí no estojinho em casa e dá para trabalhar sem problemas com esses dois materiais. Para começar, quanto aos arames, eu quero trazer aqui o arame que eu gosto de chamar o mais heavy metal aqui dos nossos arames. É o arame de aço galvanizado, ou somente arame de aço, né? Que é muito conhecido como o arame que você encontra em qualquer lugar. Exato, pessoal. O arame de aço, ou arame de construção, você encontra em lojas de material de construção, armazéns, depósitos, enfim. Esse material você encontra com facilidade, ele é muito resistente, afinal ele é muitas vezes feito de aço, né? Você consegue entortar ele e agora vem a parte meio chata. Você consegue entortar ele com alguma dificuldade. Não é tão simples você entortar ele logo na primeira, você tem que aí fazer uma certa força. Se você utilizar o arame que eu vou mostrar aqui para vocês, você até que vai conseguir manusear sem problemas. A questão é se você pegar um arame de aço muito mais turbinado, aí como vocês vão ver. Temos aqui alguns arames, pessoal. Temos aqui então alguns arames de aço, ou arame galvanizado, né? Eu trouxe aqui um de 1 milímetro e um de 3, que são os mais comuns. O de 3 milímetros, ele é o mais recomendável para a gente fazer escultura de personagens grandes e pequenas. Pequenas, assim, eu sempre falo em média de entre 20 e 30 centímetros, e grandes, quando eu falo nesse caso, pessoal, é até 45. Você encontra com facilidade e consegue manusear até ele sem problemas. Você consegue, com as mãos, entortar ele. Ele oferece uma certa resistência, mas dá para manusear. Se você pegar um pouco mais grosso que isso, né, um arame com, sei lá, um arame de 5, densidade de 5 milímetros, provavelmente você já vai ter muita dificuldade, além de ser um pouco mais difícil de achar.
Esse aqui é o de 1 milímetro, ele é utilizado para fazer contenção. Eu vou explicar depois para vocês o que é a contenção. E o bacana também é quando a gente quer fazer um instrumento mais fininho, como por exemplo aí, às vezes você quer fazer uma espada ou alguma coisinha assim, você pode utilizar esse tipo de arame como base. E ele você consegue manusear entortando com as mãos sem problemas. Beleza? E mostrando mais uma vez. Por que eu falo que isso aqui é importante? Porque entortando com as mãos só vai ter uma certa dificuldade. Agora, se você segura com o alicate e empurra com o dedo, você consegue fazer inclusive ângulos mais precisos. Essa é uma das chaves para você fazer um esqueleto bem feito. Só um aviso, não confunda o arame que eu apresentei, que é o arame de aço, com a barra de aço, a barra roscada. Ó. Roscada porque você coloca aí uma porca nela, uma rosca. Isso aqui você não vai conseguir entortar com as mãos, até que consegue se você pôr muita força, e não foi feito para você manusear nem com alicate. Isso aqui a gente utiliza às vezes para fazer uma haste, prender um busto ou algo assim. Eu digo porque às vezes as pessoas podem se confundir com isso, tá, pessoal? Esse material é utilizado para a gente às vezes espetar aqui numa basinha de madeira e construir um busto, como eu falei, mas não para fazer um esqueleto, pelo menos não um esqueleto do tamanho dos que a gente utiliza aqui no curso. Enfim, você vai utilizar isso aqui para outras coisas. Então você viu como é simples você encontrar esse tipo de arame, não é? Você pode encontrar aí no armazém na sua cidade, não é difícil de você conseguir. Mas agora eu quero falar do meu arame favorito. É o arame de alumínio flexível, pessoal. A maior parte das esculturas aqui do estúdio são feitas com esse arame. Os meus cursos eu gravo com esse arame. Inclusive as videoaulas dos personagens de cartoon que tem aqui no canal são gravadas com esse arame. E primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, você não vai encontrar esse arame com tanta facilidade como o de aço, não vai. Você vai encontrar esse arame muitas vezes descrito como arame de artesanato, ou arame para artesanato, enfim, você até encontra. Só que não é tão simples de achar. Porém, lugares que normalmente cortam e fabricam coisas de metal, enfim, normalmente fabricam também arame de alumínio. A questão é que esses lugares nem sempre são acessíveis. Por isso que os nossos fornecedores de massas e materiais compram os arames dessas lojas, dessas outras fábricas e fornecem para o Brasil inteiro. Então não tem desculpa. Comprando online você consegue adquirir esse arame com facilidade, pessoal. A questão é, quais são as medidas desses arames? Eu vou falar tudo aqui nesse vídeo aqui na sequência. E para começar, pessoal, qual é o seu arame favorito, viu? Coloca aqui nos comentários qual arame que você mais gostou de utilizar, você que já fez escultura, e você que ainda não fez, qual desses arames que eu estou apresentando você acha que é mais a sua cara? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Então temos aqui algumas amostras do nosso arame de alumínio flexível. Tem aqui algumas das densidades que eu mais gosto. Essa aqui é a minha densidade favorita, que é a de 5 milímetros, é a que eu utilizo para fazer personagens desde 30 centímetros até 45 centímetros, por isso é a que eu mais indico para os meus alunos. Essa aqui é a de 3 milímetros, para o pessoal que às vezes pode achar o de 5 um pouquinho grosso, o de 3 já dá para o gasto, é muito bom também. E aqui tem um exemplo que eu não utilizo tanto, mas só para mostrar que existem arames mais finos, como o de 2 milímetros. De 2 milímetros eu nem utilizo muito, pessoal, eu só tenho ele, assim, eu acho que eu utilizei poucas vezes, para falar a verdade. Tem também alguns outros exemplos, como o de 1 milímetro e meio milímetro, como isso aqui, ó. Isso aqui é o que a gente utiliza para fazer a contenção, que eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Mas ó, só para mostrar para vocês, você olha um arame desse, você pensa, meu Deus, isso aqui deve ser muito difícil de manusear. E não, cara, ó, você com muita facilidade, ó, até às vezes com 2 dedos você consegue manusear isso aqui. Pelo simples fato de ele ser de alumínio e flexível. Existe também o de alumínio galvanizado, mas não vem ao caso, porque o de aço já supre a necessidade de algo mais resistente. Mas ó, para você fazer para você dobrar o esqueleto do seu arame, eu também recomendo que você utilize o alicate, mesmo ele sendo flexível, mesmo ele sendo de melhor manuseio. Mas ó, você consegue dobrar isso aqui com muita facilidade, pessoal, sem colocar força nenhuma. Ele, como eu gosto de falar brincando, que ele desliza que nem uma manteiga. Você consegue fazer um esqueleto como esses que eu mostrei para vocês, como esse aqui, ó, sem problema algum, sem dificuldade alguma. O de 3 também, um material muito simples de manusear. Só lembre-se, é muito importante utilizar o alicate. Você não
Não é que você não consegue, você, como eu mostrei para você, você consegue manusear isso aqui facilmente. E é justamente esse o problema, algumas vezes, das pessoas pensar que não precisa usar o alicate, que pode ir nas mãos mesmo. Fica tudo torto, tudo esquisito. Utiliza o alicate que você não vai se arrepender. E o que é a tal da contenção que você fala tanto, Bruno? Esse arame aqui é o arame de... Na verdade, você quer de meio milímetro, mas você pode fazer com o de 1 milímetro também. O que é a contenção? Ó, você pega um esqueleto como esse, muitas vezes você vai colocar a massa e, dependendo da oil clay que você estiver utilizando, ou até do polymer clay, com o polymer clay é necessário fazer uma contenção. Você vai ter que entrelaçar um outro arame nesse esqueleto, porque a massa pode não aderir. Isso com oil clay não é tão comum, mas com polymer clay é essencial. Você vai pegar um arame mais fininho e basicamente começar a entrelaçar esse arame no seu esqueleto, ó. Você vai entrelaçar, porque nessa de entrelaçar, você vai criar uma nova aderência aqui. E aí na hora de colocar massa, a massa vai fixar com mais tranquilidade, sem ficar desplacando, né? Então, em muitas massas é recomendável você utilizar uma contenção e no caso do polymer clay, como eu já disse, é essencial. Em outras não tem necessidade. Muitas vezes algumas oil clays já aderem sem problema nenhum, sem contenção, mas às vezes é importante ter esse tipo de arame para outras ocasiões. E agora chegamos nos pesos pesados, que é aquele arame que eu recomendo se você quer fazer uma escultura maior que 50, 55 centímetros. No caso aqui temos o arame de 6 milímetros, já é realmente bem mais estável, você percebe já no toque que tem que fazer uma certa força. Claro que com o alicate isso facilita muito, mesmo sendo de alumínio, ele já oferece uma resistência sem igual. Ó, comparando aqui com o de 3, olha a diferença. É muito maior esse aqui. Até com o de 5 ele já tem uma diferença brutal. E por falar em brutalidade, eu reservei para esse momento o que é o arame mais bruto, pelo menos os que eu tenho aqui, ó. Que é esse arame aqui, ó. Ele é de 8 milímetros, ele é de 8 milímetros, pessoal. Eu só usei para fazer esculturas realmente muito grandes. E olha só, ele, você já percebe que tem que usar as duas mãos, você não consegue entortar ele com muita facilidade. E, obviamente, manusear com as mãos aqui não é uma boa ideia, você tem que utilizar o alicate impreterivelmente. E até para cortar, pessoal, para cortar, inclusive com essa parte aqui eu já tenho uma certa dificuldade, porque acho que ela está até ficando meio sem fio. Mas aqui, ó, para cortar, você tem que realmente fazer uma certa força, ó. E eu tenho que ir em 2 ou 3 vezes para cortar, ó. Mas aí você percebe que você corta de qualquer forma, mas olha só, parece aquela barra de aço que eu mostrei para vocês, aquela barra roscada. Você não vai utilizar isso para qualquer escultura, tá, pessoal? Aliás, esse aqui é até um pouco mais raro de achar. Você só vai usar isso aqui se for fazer uma escultura de, sei lá, 70 centímetros ou algo assim. É muito importante você conhecer bem os materiais e ter boas práticas de escultura. Por isso que aqui na Arcadia eu procuro passar o melhor para os meus alunos, para que eles saibam exatamente o que eles precisam fazer e não sair por aí atropelando os processos e fazendo as esculturas na louca. E pessoal, o esqueleto, como vocês já devem ter percebido, ele é fundamental, é o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer bem feito para a sua escultura sair legal. E muitas pessoas fazem errado o esqueleto por falta de informação ou por informações erradas, muitas vezes. Eu quero mostrar aqui para vocês o que vocês não devem fazer em hipótese alguma na hora da construção do esqueleto. Eu já mostrei como é que a gente faz o esqueleto bem feito, lá nas aulas dos cartoons, por exemplo, mas aqui eu quero advertir o que vocês não devem fazer de forma alguma. Temos aqui um esqueleto bem feito, um esqueleto certo e o esqueleto errado. Qual é a diferença deles? Você vai falar, esse aqui não tem o acesso do pescoço. Antes fosse só isso. Sim, esse aqui é o errado porque ele não tem o acesso do pescoço, mas principalmente por algo a mais. Aí você vai falar, Bruno, você está encasquetando com esse negócio aqui, né? Não, isso aqui é o de menos. O problema é que, olha só, quando a gente constrói um esqueleto, a gente vai utilizar obrigatoriamente 2 arames. Seja ele um para você construir os braços e o resto do corpo, né, espinha dorsal e pernas, seja para você fazer um lado e depois o outro. Porém, se você utilizar 2 arames, um para fazer um lado e depois o outro, você vai entrar num problema sério, que é o quê? Se você movimenta, eu quero movimentar esse braço para frente, você obrigatoriamente vai movimentar a perna também.
E a ideia é que braços e pernas eles sejam independentes uns dos outros. É totalmente perigoso você ter um esqueleto desse jeito. Ele é estranho, até de manusear. Você mexe um lado e o outro lado mexe também. É muito ruim isso aqui. Aqui tem uma coisa boa que é você, caso não tenha as abraçadeiras, que eu muitas vezes recomendo, você pode utilizar fita isolante para prender os átrios. E fita isolante é muito bom. Mas eu não recomendo que você utilize um arame para fazer um lado e outro arame para fazer o outro. Mas sim, um arame para ser a espinha dorsal e as pernas e um outro arame para os braços. Aí sim, até que faz mais sentido você movimentar um lado do braço e o outro também. Pelo menos não é movimentar um lado do corpo e o outro lado inteiro movimentar também. Certo? Aqui ainda assim, quando eu quiser fazer uma movimentação, é muito simples. Se eu quiser movimentar só um dos braços, eu seguro o outro no caso aqui com o alicate e movimento aqui com a mão com facilidade. Nesse caso, se eu quiser fazer isso, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Essa perna, ela tende a jogar por si só. Então, seja com aço galvanizado, com arame galvanizado, arame de alumínio, arame flexível, qualquer arame que você vai fazer, faça dessa forma. Um arame para os braços e um arame para a espinha dorsal e pernas. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, eu quero agora saber de você qual o próximo material que você quer ver aqui na nossa lista, no nosso set list de materiais para escultura. Eu ainda vou falar de estecas, de ferramentas de protético e muitos outros, mas quero também saber quais que você quer ver aqui nos vídeos da Arcadia. É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a palavra de escultura se espalhe por todo o Brasil. Vejo vocês no próximo vídeo e avante, escultores!